Então, esse é o nosso terceiro encontro, né, da oficina Cartografia e Narrativas na Pandemia. Prazerzão estar aqui mais uma vez, numa sexta-feira, né? Agora sextou, vamos para a nossa oficina de mapeamento, tá? Vou, então, compartilhar com vocês a minha tela, rapidinho. Dei aqui um share screen, vocês veem minha tela, tá tudo ok? Maravilha, então agora eu vou aumentar. Martim também acabou de chegar, consegui admitir. Beleza, agora sim. Então, mais uma vez, né, Cartografia e Narrativas Urbanas na Pandemia, esse encontro que é o módulo 3 do nosso programa, construção de bases georreferenciadas locais e visualizações simples. Vocês vão reparar que todo o material que a gente montar vai ter um fundo aí diferente. Esse, acho que o Pedro foi pego de surpresa também, nem deve ter visto. Então, cada aula a gente está montando um fundo. As duas primeiras foi o Pedro que montou, essa fui eu que montei. E aí fica também uma identidade visual bem legal da oficina. Inclusive, se vocês quiserem replicar esses materiais, fiquem à vontade. Tá? A ideia é justamente construir conhecimento compartilhado. A estrutura do nosso encontro, assim, bem rapidamente, até porque o foco é a gente ir para o QGIS, né? Mas bem importante a gente rapidinho relembrar também de umas coisas que o Pedro já comentou, relativo aos dados espaciais, né? Depois pensar aí as possíveis visualizações e visualizações simples desses dados, especificamente com vetores, e eu vou explicar rapidinho o que é vetores para a gente, tá? E aí a gente vai trabalhar com os dados do censo, os dados espaciais do censo, né? Porque o censo tem vários dados, tem um conjunto de dados, alguns estão espacializados, né? Outros estão em outros formatos, né? O IBGE, no geral, tem vários dados, alguns deles são espaciais, né? Então, vamos lá, seguindo. Opa. Beleza? Dados espaciais. Então, primeiro lançar a pergunta para vocês aqui. Vamos fazer uma perguntinha para dar uma aquecida. Então, liguem os microfones e respondam, por favor, o que é a diferença de um dado para um dado espacial? O que diferencia? Qual que é a questão central que diferencia um dado para um dado espacial, pessoal? A relação direta com o espaço, né, Luiz? A localização, correto, Ana? Isso. Exato. Então, o dado espacial, ele tem uma localização, certo? Ele tem um lugar no território específico, uma coordenada geográfica, por exemplo. Perfeito? Então, isso o diferencia de um dado comum, né? Por isso que a gente fala que os dados espaciais, eles são especiais, né? Porque eles são diferentes dos demais. Eles têm aí, né, uma especialidade. E não à toa, né, que eles são especiais. A gente comentou bastante também na primeira, como na aula do Pedro, dessa questão do mapa enquanto poder. Então, o dado espacial, ele é extremamente estratégico e poderoso, né? Então, se a gente pensa que os nossos, principalmente hoje, na sociedade da informação e desinformação, né, que os mapas são digitais, os dados espaciais, eles são extremamente poderosos e estratégicos, né? E também, relembrando o que o Pedro falou na aula anterior, todo dado espacial, ele tem uma geometria, né? Como ele está representado dentro de um modelo, né, geográfico-matemático, ele vai ter uma geometria própria, tá? Esses dados espaciais, pessoal, eles estão divididos em, basicamente, dois tipos de dados espaciais, tá? Os primeiros são os vetoriais, e os segundos são os matriciais ou raster, né? Os matriciais e raster, eles são dados que estão dentro de uma malha, dentro de uma matriz, tá? Eles têm uma continuidade. E é uma outra forma de representação também muito útil, que a gente não vai trabalhar hoje, a gente vai focar nos dados vetoriais, né? Que são os dados mais comuns que a gente conhece e está mais adaptado com eles, né? Na linha dos pontos, das linhas e dos polígonos, né? Mas só para entender um pouco aqui dos diferentes usos, né, desses tipos de dados espaciais, né? Os vetores aí a gente tem, né, na parte de cima da representação que fica à direita, né, as fronteiras administrativas, que seriam polígonos, né?
as ruas, que são linhas, e aí parcelas do território ou equipamentos, lugares que podem ser pontos, ocorrências que podem ser pontos, né? E aí, embaixo, dados matriciais ou raster, né? Como, por exemplo, o uso do solo, né? A questão da elevação do solo, da topografia, né? Do território, com dados raster, com dados matriciais, são mais adequados, né? Mas dá para também, o Pedro, inclusive, tem representações com dados matriciais e raster, muito interessantes da própria pandemia, né? Aquele mapa que ele fez a partir dos dados da pesquisa OD, ele faz uma matriz raster hexagonal, né? Para representar esses dados, e ficou de uma forma bastante interessante. Mas hoje a gente vai trabalhar com vetores, o Pedro, mais para frente, vai trabalhar com dados matriciais, tá? Mas para a gente entender um pouco do que a gente está falando e entender também a lógica, né, por trás de todos esses conjuntos de dados que a gente está lidando e vai explorar tecnicamente no QGIS, tá? Então, algumas formas aí de visualizações que são bastante simples, tá? Então, a gente vai... Hoje é uma aula, né, prática no QGIS bastante simples, tá? Com dados vetoriais, então com pontos, linhas e polígonos, tá bom? E, para tanto, a gente vai trabalhar com dados do censo, mas antes vamos ver aqui alguns tipos de visualização com vetores que a gente vai fazer hoje, inclusive, tá? A ideia é que a gente faça juntos, usando o QGIS, e vocês peguem, né, essa base prática de como trabalhar com esses dados do censo. Especificamente dados de setores censitários da região metropolitana de São Paulo, tá? Essa primeira representação é uma representação categorizada, a partir de categorias definidas. Então, para tanto, você tem que usar variáveis que são, né, categorizadas. Então, por exemplo, eu usei a variável tipo do setor censitário. Então, ou ele é urbano, ou ele é rural, correto? Então, eu categorizei em duas cores. Eu deixei essas cores com uma certa transparência, então você consegue ver no fundo a imagem do Google Satélite. A diferença é setores urbanos cinza e setores rurais um verde mais limão. Aqui outro tipo, né, que é o tipo de representação graduada, né, então trabalhar com graduação de tonalidades, a partir de um dado que tenha, né, um dado numérico, que tenha uma variação, né? Então, a gente trabalhou aqui, esse é um dado específico de rendimento médio dos responsáveis por domicílios, né? Então, em cada setor censitário, a média do rendimento de todos os responsáveis por cada domicílio, né? Então, aqui no caso, o azul, rendas mais elevadas, e o vermelho, rendas, né, menores. Então, aqui, essa é a representação dos setores censitários graduados pela renda. E, por último, a gente vai também explorar esse tipo de visualização, que é também bastante interessante e diferente da representação com polígonos, porque são pontos. Isso dá uma diferença absurda, porque muitas vezes um setor censitário pode ser um recorte muito grande, de uma parcela muito grande de um território, mas viverem poucas pessoas, né? Então, quando você coloca em pontos, por exemplo, isso dá uma leitura mais próxima, né? Serve como forma de representação numa escala assim metropolitana, esse tipo de estratégia. Então, você transforma um dado em pontos, né? No caso, a gente pegou aqui, para transformar esses pontos aleatórios dentro do polígono, a variável domicílios com renda mensal per capita de até 1/8 de salário mínimo, né? Então, no caso, é um número de domicílios que tem essa condição de renda, que é a renda por pessoa de até 1/8 de salário mínimo, que é uma renda bastante baixa. Então, cada ponto aqui é um domicílio, perfeito? Então, esses 3 tipos de representação, a gente vai trabalhar hoje com o QGIS. Beleza, pessoal? Pessoal, destacando também dúvidas, questões, inquietações, sugestões, me interrompam e deem aí um salve, tá bom?
Ah, Pedro, não perguntei. Tá gravando? Tudo normal? Tá sim, tá sim. Legal. Obrigado, Pedrão. Então vamos, né, trabalhar com os dados do censo. Antes, Professor, Verônica, diga, querida. oi, eu queria perguntar, quando você falou que você tem essa diferença entre os dados vetoriais e os matriciais, é possível você fazer essa junção entre dados vetoriais e matriciais no mesmo mapa? Sim, com certeza. Um exemplo, o mapa da Covid que o Pedro mostrou por animação. Você mostrou esse mapa, né, Pedrão? A animação dos mapas da Covid. Ele é um mapa de calor que vai alterando em cima de alguns vetores, né? Vetor de ruas, por exemplo. Ali tem o tracejado das ruas. Então, você pode trabalhar no QGIS, num projeto com camadas vetoriais e camadas raster. Fica muito legal, inclusive, para fazer representações né, visuais que sejam bem legíveis, tá? Pedro, quer falar alguma coisa? Na Obrigada. verdade, até esse mapa que você mostrou, Lu, dos setores É censitários, ele verdade. é uma junção de raster com vetor. As fotos de satélite, elas são dados raster. Tá bem Então, lembrado, Pedro. Obrigado. mas assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é sobrepor os dados. Isso é super simples, a gente faz bastante, sobrepor dado vetorial com raster. E outra coisa é fazer um cruzamento de dados, que seria pegar dados de cada uma desses arquivos e misturar eles em um arquivo único. E para isso a gente vai chegar lá, mas a gente vai usar algoritmos de processamento, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas dá para fazer os dois. Maravilha, Ok, Pedrão. obrigada. Imagina, Verônica, ótima pergunta. Então, lembrando rapidinho, né, o que é o censo, né, que às vezes a gente repete tanto e esquece de algumas coisas importantes do censo, né. Então, o censo ou o recenseamento demográfico, né, ele é um retrato extenso e profundo de uma população e de algumas características socioeconômicas dessa população, né. É uma metodologia mundial de levantamento, utilizada tanto no Brasil e em outros países. No Brasil, especificamente, também em vários lugares do mundo, ele é realizado de 10 em 10 anos. Tá? E a unidade de análise do censo, a unidade amostral do censo, isso é algo sempre bom de lembrar, é o domicílio. Tá? Não são as pessoas, sim os domicílios. E isso traz uma série, inclusive, de limites para as análises censitárias. Né? Um deles, muito também reivindicado no campo, né, dos estudos críticos, né, e também dos estudos tanto da geografia quanto da arquitetura, é a questão das diferenças, né, que existem em domicílios dentro de territórios, né, populares, periféricos, e o domicílio dentro da cidade formal, né, planejada. Né? Então, você tem aí, por exemplo, subnotificações dentro de comunidades que têm ocupação de domicílio, né, que não é a lógica do unifamiliar, mas muitas vezes várias famílias ocupando o mesmo domicílio, né, na lógica autoconstruída, que muitas vezes não são captadas de forma adequada pelo censo, né, por conta dessa questão do domicílio como unidade amostral. Né? Então, por exemplo, Heliópolis é uma comunidade que há muitos anos já reivindica que os números do censo, Paraisópolis também, que os números do censo não correspondem à totalidade do território. Tá? E é feita uma pesquisa porta a porta, né? O censo ele tem o recenseador que está ali hoje com um celular, né? É um aparelho celular que ele é voltado, né, todo para o censo, e ele faz, né, o recenseamento dentro de um perímetro territorial que é definido na pesquisa, né, antes de se ir a campo, né? A metodologia territorial de abordagem, né, de estar lá em campo, é definida pelos setores censitários. Então, esses recortes dos setores censitários, eles são recortes de pesquisa. Então, eles vão obedecer um número de domicílios, então até mais ou menos 300 domicílios cada setor censitário, para estabelecer e planejar a logística do trabalho de coleta de campo dos recenseadores. Perfeito? E esses recenseadores que vão porta a porta, e o censo tem o objetivo de ser todas as portas, mas trabalha-se com, né, o mínimo adequado é 92%. Né? Então, mas o censo é o universo. E esses recenseadores, eles trabalham com dois questionários, dois instrumentais de pesquisa. O questionário básico, que esse é aplicado em todos os domicílios,
e essas informações estão disponíveis por setor censitário, que é a menor unidade de análise, perfeito? E eles também têm um questionário amostral, que é um questionário bastante mais denso, maior, e esses dados, que são mais detalhados, tem questões diversas que não tem no questionário básico, eles estão divididos pelas áreas de ponderação. Tá? Então, o censo tem 2 recortes territoriais básicos. Setor censitário e área de ponderação. Tá? Setor censitário, os dados do questionário básico. E a área de ponderação, os dados do questionário amostral. Perfeito, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar com setores censitários. Então, pensando, como que a gente trabalha com esses dados no QGIS, né? Como a gente trabalha com dados do censo no QGIS. Para facilitar, pessoal, inclusive a gente faz isso no Labcidade diariamente, a gente trabalha com os dados que já são sistematizados pelo CEM, pelo Centro de Estudos da Metrópole, da região metropolitana de São Paulo. Né? Então, eles já organizaram os dados disponibilizados pelo IBGE para a região metropolitana de São Paulo e para outras regiões metropolitanas também, o que facilita bastante o trabalho de ter que capturar essas informações do IBGE, depois fazer a junção dos dados dos questionários, das partes dos questionários para o dado vetorial, né? Dá mais trabalho, então ele já o CEM, né, que é um grupo de pesquisa também muito importante e que produz dados abertos de forma bastante interessante para os outros pesquisadores, tem muita coisa legal para a gente utilizar lá, eles já nos facilitam um baita trabalho, tá? E esses dados do CEM, pessoal, eles estão aí num conjunto de arquivos, tá? Esse conjunto de arquivos, que são 3, tem aí o shapefile, né, que o Pedro explicou um pouquinho do que é ontem, que é um conjunto de arquivos também, né, um shapefile é um conjuntinho de arquivos. Tem o shape, que é o que faz a junção de todos, mas você tem lá a projeção, você tem lá a geometria, você tem lá o banco de dados, você tem um conjunto de arquivos que faz o seu shapefile, ou o seu shape, que é a forma mais que a gente vai chamar aqui carinhosamente, tá? Além do shape, a gente tem as planilhas com os dados do questionário básico, divididos em 3 planilhas, tá? Então, essas 3 planilhas tem uma série de variáveis que são oriundas do questionário básico. E o terceiro arquivo é o dicionário de dados, tá? É importante lembrar, pessoal, isso é básico, assim, de pensar dados, é que o dicionário de dados, ele é a primeira coisa que você abre, tá? Antes de abrir o arquivo, você tem que abrir o dicionário de dados, porque senão você não vai entender nada, porque toda base de dados, e as bases do IBGE são sempre assim, e o CEM mantém isso também, todas essas bases, elas são codificadas. Né? Então, cada variável tem um código específico. Então, se você vê lá BA_005, você não sabe o que é. Mas se você vê o dicionário antes, você descobre o que é aquela variável. Perfeito? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui rapidinho? Agora a gente já vai para o QGIS, né? Enfim, ufa! O Aloysio não vai mais falar, que maravilha. Vamos para o QGIS, né? O que a gente vai fazer aqui, eu já vou partir disso que o Pedro já mostrou para vocês ontem como que faz. Eu vou arrastar para o meu QGIS, né, o shapefile, né, que é o arquivo que faz a leitura de todo o arquivo do seu shape, e as 3 tabelas de variáveis eu vou puxar para o QGIS. Tá? Mas antes de fazer isso, como eu comentei com vocês, pessoal, é óbvio que eu abri o meu dicionário de dados, né? Então, está aqui o dicionário de dados que o CEM montou com base nos dados do IBGE, censo de 2010, os resultados do universo para o setor censitário, para as regiões metropolitanas. No caso, esse arquivo aqui é da região metropolitana de São Paulo. Então, numa introdução que eles explicam, uma síntese dos dados pelas regiões metropolitanas, e aí o que nos interessa, que é o dicionário de dados, né? Onde tem a lista de variáveis, e aí o código de cada variável que existe, e a sua descrição, ou seja, o que é, de fato, essa variável. Eu separei para fazer
o exemplo que eu trouxe para vocês na apresentação, e a gente vai montar ele juntos aqui no QGIS, é 3 variáveis, tá, pessoal? A primeira é a variável situa2, que é, no caso, a situação ou tipo, né? Código da situação, eles chamam, que é ou urbano ou rural, tá? Então, aquele primeiro mapa que eu fiz a partir dessa variável. Essa variável, inclusive, já está no shapefile. A gente não precisa trazer de uma planilha, tá? Mas as outras 2 variáveis, elas estão naquelas planilhas que eu mostrei para vocês aqui no slide, né? Tem 3 tabelas de variáveis. Aquelas 2 variáveis estão uma na planilha 1, na P1, e outra na P3, tá? Infelizmente, isso é um problema, inclusive, do dicionário, não tem aqui a descrição de qual que é a planilha que está essa variável. Você tem que descobrir depois olhando, tá? Você tem que olhar arquivo por arquivo para descobrir. Vou mostrar para vocês como que faz isso, tá? Então, depois selecionei essa BA005, que é o valor do rendimento nominal, né? Aquele segundo mapa, e lá embaixo, você vê, tem uma série de variáveis, tá? Lá embaixo, desce tudo. São 20 páginas de dicionário. Lógico, várias coisas repetidas. Por exemplo, idade repete tudo, né? Você não precisa ficar, não é tão trabalhoso assim de ler. Fala, Pedrão. Não está aparecendo na tela a documentação. Acho que você compartilhou só a apresentação. Ah, não tá? Poxa, então calma aí. Pessoal, me perdoa, tá? Eu achei que tava. Ainda bem que você avisou, Pedro. Eu só percebi agora. Acho que o pessoal notou também. Pessoal, agora vocês estão vendo? Sim. Então, pessoal, me desculpa, tá? E quando é assim, por favor, avisa, não fica se sentindo mal, não. Então, aqui é o dicionário de dados, tá? Esse é o arquivo do dicionário de dados, tá? Ele tem toda uma apresentação, como eu falei, e depois tem os dados específicos, que é essa tabelona, tá? Essa tabelona, então, tem a variável e a descrição. Eu selecionei 3 variáveis para o exercício que a gente vai fazer e que eu mostrei os mapas no começo, que é a situa2, que tem o código de situação, urbano ou rural, a BA005, que é o valor do rendimento nominal do segundo mapa, e lá embaixo, vou descer mais rápido dessa vez, aqui, a D3005, que é domicílios particulares com rendimento de até 1/8 do salário mínimo per capita, tá? Então, eu peguei essas variáveis, já peguei os códigos dela, então isso foi o primeiro trabalho que eu fiz, certo? E então fui para o QGIS. Pessoal, vocês estão vendo o QGIS? Não, ainda não. Então, deixa eu fazer de novo o compartilhamento. Agora vocês veem o QGIS, correto? Sim. Maravilha. Então, estamos no QGIS, pessoal. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Então, no meu QGIS, eu já fiz aquela operação que eu mostrei para vocês no slide de arrastar, e o Pedro ensinou, arrastar a camada, né? Então, no caso, aqui é a minha camada, estou ligando e desligando ela, né? A camada com os vetores, né? Os polígonos dos setores censitários e as 3 planilhas que estão aqui, tá? Só para mostrar o que eu falei lá na oficina, eu trabalho com navegador, tá vendo? Então, eu tenho aqui a minha pasta de Heliópolis, com vários dados de Heliópolis, que eu tenho um trabalho lá, e do Labicidade, todas separadas por teminhas, tá vendo? É assim que eu me organizo, só a nível de curiosidade, tá, pessoal? Antes de começar a mexer com esses dados, outra também dica bem legal, que eu e o Pedro depois lembramos, que esquecemos de passar para vocês, é a de trabalhar com as camadas raster, né, que já são preparadas a partir, por exemplo, de fotos de satélite, como o fundo do Google Maps, por exemplo, né, o fundo do Google Satélite. A gente chegou a colocar no Google Groups, vocês viram, pessoal, vocês conseguiram acessar no Google Groups a instrução para instalar o XYZ Tiles, que é todas as opções, o plugin para acesso a essas imagens de mapa base?
Confirma para mim, por áudio, se alguém não conseguiu ou conseguiu, só para saber. Sim. Legal, legal. Quem não conseguiu, vai lá no Google Groups, tá lá, tá bom, pessoal? Sendo aqui bastante ligeiro. Então, eu já instalei o meu plugin do XYZ e ele aparece no navegador. O passo a passo, como eu falei, está no Google Groups. Então, eu vou abrir aqui o XYZ e ele me dá uma diversa possibilidade de mapas base. Eu vou trabalhar com o Google Satélite, tá? Ou clica 2 vezes ou arrasta. Arrastei, então ele já me deu o Google Satélite, né, no fundo do mapa. Perfeito? Outra curiosidade legal, pensando mapas base, né, pensando bases cartográficas, que era a temática de ontem, é trabalhar com molduras, tá? Então, eu quero, por exemplo, só ver o fundo do Google aonde está a região metropolitana de São Paulo, perfeito? Como que eu faço isso, pessoal? A partir desse dado, o que eu posso fazer de forma bem rápida é trabalhar como operação dentro de vetor. Então, aqui a gente tem no menu do QGIS a opção vetor, e clicando na opção vetor, você tem várias opções de geoprocessamento, de geometria, de análise, voltada para vetores. Tem um outro menu aqui também para a camada rasters, tá? Aqui, no caso, a gente vai trabalhar com uma operação básica de geoprocessamento. Vendo que cada operação aqui tem um desenhinho que é muito, muito didático. No caso de solver, você consegue ver que o desenhinho, ele tira as linhas entre dois polígonos. No caso, uma bolinha e um quadrado. É sempre a representação de uma bolinha e de um quadrado. O desenho, ele ajuda muito, tá? Porque GIS é bom que ele tem uma interface muito amigável, né? Então, eu vou escolher dissolver. E eu quero só dissolver todos esses setores censitários. Então, eu não vou definir um campo, mas eu poderia definir, por exemplo, o campo município. E ele ia dissolver os setores em municípios, tá? Eu quero dissolver tudo, então eu não faço absolutamente nada, eu só dou um executar. Ele vai processar, né, o algoritmo que já está automatizado aqui no QGIS. E aí, só porque a gente está dando oficina, vai demorar, né? Está sendo tudo tão bom. Ele às vezes demora um pouquinho, mas não costuma ser tanto, tá? Espero que seja só uma frescurinha do QGIS. Ele deve estar tímido, porque ele está aqui, aberto para mais de 20 pessoas. Estamos em 99%. Beleza. Executou, vou fechar. Vocês veem aqui, pessoal, que eu não fiz nada naquela opção do dissolver, nem de salvar o arquivo. Então, ele está aqui, ó, como uma camada temporária, onde tem esse símbolo branquinho, que é uma camada temporária. Tá bom? Então, tudo bem, não tem problema, pode ser temporária, porque a gente só vai fazer o exercício. O que eu vou fazer com essa camada aqui que eu dissolvi? Eu vou vir em propriedades dela, então, ou botão direito em propriedades, ou simplesmente 2 cliques, tá? E trabalhar com a simbologia, que o Pedro mostrou um pouco ontem, como trabalhar com a simbologia de um polígono, né? Na simbologia, pessoal, o Pedro trabalhou sempre com símbolos simples, mas tem várias opções aqui. A gente vai ver algumas delas hoje, como categorizado e graduado. Mas eu vou mostrar agora, para fazer a moldura do seu mapa, a opção polígonos invertidos. Em polígonos invertidos, o que você faz? Tudo que está fora do polígono é o que vai ficar preenchido, e não o seu interior. No caso, eu quero que esse polígono invertido, eu quero mudar a linha também, então eu preencho aqui, eu clico aqui em preenchimento simples. Eu quero que ele seja branco por fora e não quero que ele tenha linha. Então, eu vou deixar um traço transparente. E vou dar um OK. O que aconteceu, pessoal? Vou tirar aqui minha camada de setores censitários. Ficou só o fundo do Google com a moldura da região metropolitana de São Paulo. Isso para trabalhar com representações de mapas, às vezes de uma região como essa, de um distrito, de algum lugar, às vezes é legal. Às vezes não, às vezes as fronteiras interessam. Às vezes não. No caso, a gente só tem os dados desse lugar, então as fronteiras não interessam de nada, tá?
Aloysio, será que você pode voltar e repetir como é que você fez para inverter a seleção? Eu me perdi um pouquinho. Eu não inverti seleção, eu só dissolvi esses dados, tá? Então, eu vim em vetor, geoprocessamento, dissolver. Então, todos esses setores censitários, que são pequenos polígonos, se dissolveram numa coisa só. Então, viraram essa camada, né? No caso, ela com símbolo simples, seria isso daqui. Né? Então, ela virou essa camada depois de eu dissolver, certo? E aí, dissolvida ela, eu vim em propriedades. Aqui em símbolos simples, em simbologia, em vez de símbolos simples, eu escolhi polígonos invertidos. E aí sim, mudei a cor de preenchimento para branco e sem linha, traço transparente. Um ok. Deu para capturar? Deu, obrigada. A aula também fica gravada, vocês podem voltar nela a hora que vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Alu, qual seria... Perguntem. Oi, Isa. Desculpa. Qual seria a diferença, nesse caso da operação, entre o dissolver e o unir? O resultado final do polígono ia ser o mesmo? O unir, eu acho que ele tá referido a duas camadas diferentes. Uma camada junto com a outra, eu acho. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver aqui, só para descobrir. União. É isso, tá vendo? São duas camadas. Camada de entrada e camada de sobreposição. Tá, obrigado. Feito, Isadora Marque. Pessoal, uma boa dica depois, fuçem as funções de geoprocessamento, de análise, de investigação, de gerenciamento de dados. Essas funções são muito úteis, tá bom? Então, dando continuidade. Professor, Diga. oi, eu não consegui colocar esses mapas no QGIS. Eu copiei o código que estava no link, no Tilos, alguma coisa assim, acho que era TYZ, e daí não foi. Eu coloquei no complementos e tudo isso. Era para aparecer Você vem em esses três complementos, mapas? terminal Python. Você vem em complementos, terminal Python, certo? Isso, daí eu Aí copiei você colocou, o que tava. perfeito? Ótimo. Uhum, Aí depois enter. depois de você colocar isso, o que ele vai abrir é uma opção no menu navegador, que é essa opção aqui, ó, XYZ Tiles. E a partir dele que você consegue colocar, por exemplo, essa imagem do Google Satélite, que eu estou ligando e desligando. Essas outras camadas aqui, eu inseri do centro de estudos da metrópole. Perfeito? Ah, tá bom. Daí a gente entra no link da Flash e procura, né? Isso, Tá bom. exatamente. Ah, ok. Obrigada. Eu poderia ter passado os dados para vocês, né? Porque vocês poderiam fazer junto comigo no seu QGIS. É que eu acho meio maluco fazer junto, assim, mas se vocês toparem também, eu posso passar. Rapidinho eu passo aqui no WeTransfer também. Acho que seria legal passar assim, Luiz, mesmo que a gente não consiga acompanhar ao mesmo tempo, porque fica muito difícil, mas para ser mais fácil, de repente, ou para a gente pelo menos já ir se familiarizando. Tá. Pedrão, você consegue mandar um WeTransfer rapidinho com o shape do censo da região metropolitana? Sim, mando sim. Pô, maravilha. Isso que é bom de estar em duas pessoas, né? A gente consegue se agilizar. Obrigado, Pedro. E desculpa, pessoal, eu devia ter passado mesmo, eu vacilei, tá? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Depois, então, de fazer aqui essa perfumaria no mapa, vamos trabalhar, então, com os dados do censo mesmo, tá? Então, aqui, pessoal, vocês veem, a gente tem o nosso dado vetorial, né, que eu vou ligar agora, que são todos os polígonos, né, dos setores censitários, e tem as três tabelas aqui em cima. Então, como que eu faço para importar os dados que estão nas tabelas para o meu vetor, para a minha camada, tá? O que eu faço? Eu venho em propriedades, então, botão direito propriedades, ou 2 cliques, e aí eu vou pegar, dentro das opções que tem aqui, não é simbologia, é claro, é a opção uniões, tá? Volto a dizer, né, o QGIS, ele é muito intuitivo, então, se você fuçar também, você consegue entender, depois você começa a entender sozinho a lógica do software, tá?
Então, aqui em uniões, pessoal, você consegue adicionar várias uniões à sua camada. Então, unir parâmetros variáveis de outros arquivos, de outros dados, para o seu dado vetorial, para a sua camada, no caso aqui, os setores censitários. Tá? Para adicionar uma união, vou no botãozinho mais, né? Bastante simples. E aí ele vai me abrir um box de opções, né? A primeira, pessoal, é qual camada que a gente quer unir. No caso aqui, ele selecionou automaticamente a camada dissolvido. Mas não, o dissolvido é só a moldura. O que eu quero é unir os dados que estão nas planilhas, nas bases de dados. Então, eu vou naquela primeira, na P1, né? Seleciono a camada que eu quero unir, que é essa planilha. Depois, o campo que eu vou conectar dessa planilha ao campo mesmo, a mesma variável de união para o meu vetor. No caso, é o código do setor censitário. Se a gente está falando de uma camada de setores censitários, ela tem um código, que é como se fosse um CPF desse setor censitário. Então, a gente vai unir essa variável que está na planilha com essa variável que está no vetor. Se não tem uma variável igual, e ela tem que ser igual mesmo, não dá para fazer uma união. Vai dar um problema, vai dar um erro, tá bom? Então, no caso aqui, eu tenho que pegar o campo, e aí isso dá um pouco de confusão, tá, pessoal? Porque aqui você vai ver que tem dois formatos de código de setor. Esse em formato de número inteiro, tá? E esse que é em formato string, ou texto, tá? A gente vai trabalhar, pessoal, com esse formato string de texto. O campo unido, você vai ver que tem a mesma coisa. Dois tipos de dados para o código do setor censitário. Esse primeiro, que é o SC_2010, que é um número, e aí não é um número inteiro, ele é um número quebrado, é um número decimal. Então, esse formato já daria problema com o outro, tá? E o outro que é em texto. Então, como o de cima a gente pegou o que está em texto, a gente pega também esse daqui que está em texto. Então, uma variável igual mesmo. Perfeito? Então, eu defino quais são as variáveis que vão unir, né, a minha planilha ao meu vetor. E depois eu vou aqui nas opções, né? Mantenho aqui a opção de deixar na memória, tá? Só vou mudar aqui duas coisas, pessoal. Primeiro, em campos unidos, eu vou selecionar quais campos eu quero. Então, lembra que eu mostrei na minha planilha, lá no dicionário de dados, o que eu selecionei? Eu selecionei primeiro a BA005, que está aqui na P1. A BA005 era o valor de rendimento nominal mensal médio dos responsáveis dentro do setor. Tá? Então, peguei essa variável. E aqui embaixo, em campo personalizado, eu vou marcar essa opção para tirar esse nome enorme. Senão, eu não consigo nem identificar depois a minha variável. Então, eu deixo sem esse nome, esse prefixo, que iria identificar da onde veio a variável. Aqui, no caso, ele não nos interessa. Tá? E eu vou dar um OK. E ele, se tudo deu certo, se eu coloquei e fiz certo as uniões, uni os campos, as variáveis corretas, ele já uniu a variável que eu selecionei, que é a BA005, ao meu vetor. Eu quero mais uma variável ainda, então eu vou fazer mais uma união. Então eu venho de novo aqui em mais, eu posso fazer quantas uniões eu quiser, tá bom? E aí eu vou vir na P3 agora. E aí eu venho, mesma coisa, código setor que está em formato de texto, com o SC, que é o setor censitário, também em formato de texto. Tá bom, pessoal? Aí em campos unidos, no caso aqui, eu quero a D3005. Então tá aqui a D3005. Mesma coisa, tiro o prefixo, para não ter esse código enorme que vai me atrapalhar, e dou um OK. De novo, fez a união. Vou só dar um aplicar para garantir que deu certo e dou um OK. Ele carregou aqui. Aparentemente, deu tudo certo. Vamos conferir? Lembra que o Pedro mostrou para vocês que a gente pode, ao clicar na nossa camada,
acessar a sua base de dados, a sua tabela de atributos. Então, eu clico aqui em tabela de atributos e ele, né, me abre a tabelinha que está por trás desse vetor. Tudo que você uniu, pessoal, todas as variáveis que você traz de uma planilha para o seu vetor, para a sua camada vetorial, para o seu shapefile, eles vão ficar aqui no fundo. Lá no final da sua tabela de atributos, tá? Então, aqui vocês conseguem ver a variável BA005. A tabela de atributos não está aparecendo. Ai, tá. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa porcaria aqui, pessoal. Me perdoem, tá? Vocês estão vendo agora uma folha em branco, né? Ai, ai. Eu precisava conseguir compartilhar meu desktop, mas não tem essa opção aqui. Ele me dá a opção da janela, sabe? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês. Desculpa. Agora sim. Agora vocês estão vendo, pessoal? Essa daqui é a tabelinha de atributos, né? Conseguem ver? Confirma para mim, por gentileza. Sim. Legal, obrigado. Então, no final da tabela de atributos, quando a gente vem tudo para cá, pessoal, tá aqui as minhas duas variáveis que eu uni. A BA005 e a D3005. Tá? Então, deu certo. Funcionou. Em cada setor censitário, eu consegui inserir essas duas variáveis. Então, vou fechar aqui. Aí ele interrompe, né? Eu tenho que voltar para o QGIS. Estão vendo o QGIS aí normal, né, pessoal? Maravilha, né? Estamos sim. Legal. Aí, pessoal, a gente vai, então, agora fazer as 3 representações. Então, primeiro, vamos fazer a representação categorizada, né? Como que a gente faz isso? Dentro da nossa camada, na nossa camada, a gente vai em propriedades, então, de novo, duplo clique ou botão direito propriedades, em simbologia, tá? Dentro de simbologia, lembra que eu mostrei aqui que a gente mudou para polígonos invertidos? Agora a gente vai mudar para categorizado, tá? Então, seleciono categorizado e a gente vai ter que definir um valor que vai categorizar os nossos polígonos, né? Então, no caso, eu quero pegar aquela variável que era a situação, né? Ou rural ou urbana, né? Então, eu vou pegar aqui, encontrar a variável, situação 2, situa 2. Depois de fazer isso, eu só preciso clicar em classificar. Quando eu coloco classificar, ele vai aqui na janelinha do meio mostrar os campos, né, que existem dentro dessa variável e vai dar a opção da gente diferenciar as cores, né, estilizar esses campos. Algumas dicas, pessoal. Quando você clica aqui na cor que está no símbolo, né, então do lado de símbolo, essa cor que é uma cor uniforme, quando você clica nela, você consegue alterar o estilo de todas as suas categorias. Tá? Isso é muito útil, principalmente em variáveis que têm várias categorias. No caso aqui são só 2, né? Rural e urbano. Mas se fosse, por exemplo, 20, 10 categorias, daria muito trabalho ficar mudando uma por uma. Então, se eu vier aqui em preenchimento simples e, por exemplo, tirar o traço, deixar o traço transparente, ele vai modificar para todas as minhas categorias que estão listadas ali abaixo. Tá? E se eu também deixar uma transparência, por exemplo, 50%, mesma coisa. Dou um OK. E agora eu só mudo as cores que eu quero mudar. Então, em rural, por exemplo, eu vou colocar um verde mais vivo. E no urbano, eu vou colocar, vou mudar, vou colocar um vermelho. Beleza. Quando eu aplicar, pessoal, eu vou fechar, ele muda, né, o meu mapa de acordo com a minha operação, tá? Vocês percebem que eu tirei a linha do polígono? Isso facilita bastante a leitura. Você faz esse tipo de leitura, tanto categorizada quanto graduada,
com linha, muitas vezes, se os polígonos são muito pequenos, eles dificultam. Se é, por exemplo, distrito, a linha é ótima, porque a linha é a fronteira. No caso aqui, o setor censitário, a fronteira do setor censitário, pouco importa, porque ele é só um recorte de pesquisa, de logística de pesquisa e de recenseamento. Tá bom? Então, tirar a linha aqui é uma boa sugestão para trabalhar com esse tipo de visualização de setor censitário. Então, aqui a gente tem os setores urbanos e os setores rurais. Tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida ou posso pular para visualização graduada, né? Com graduação. Vou entender que o silêncio é um ok. Então, volto aqui em propriedades. Estou trabalhando com a mesma... Diga, Pedro. Posso dar uma sugestão? Como eu acho que eles vão trabalhar com isso várias vezes, em vez de fazer em cima da mesma camada, eu duplicaria. Perfeito. Ótimo. Aí fica salvo. Ótimo, Pedro. Então, ótima sugestão do Pedro. Não vou fazer na mesma camada, então aqui ela vai ficar salva. Eu vou, inclusive, renomear ela. Então, eu vou colocar aqui classificação dos setores. E aí eu vou fazer o seguinte, num clique direito, botão direito, duplicar camada. Então, duplicou minha camada. Então, vou renomear. Vou colocar rendimento nominal médio dos responsáveis. Certo? Então, vou desligar a camada de setores urbanos rurais, vou ligar essa daqui, que é uma cópia, e vou editá-la. Ao invés de categorizado agora, pessoal, a gente vai trabalhar com representação graduada. Tá? Então, eu venho aqui em graduado. Beleza. Mesma coisa, tem que definir... Diga. Luísa, desculpa, antes de você mudar de tema, quando você transpôs esse mapa de São Paulo, como que você fez para a imagem do Google Satélite não ir do mundo inteiro e só dessa região? Só da região metropolitana de São Paulo. Foi uma... Quem que tá perguntando? É a Verônica. Verônica, eu mostrei isso agora há pouco, quando eu mostrei trabalhar com polígonos invertidos. Você pegou essa parte da explicação ou você não, por acaso, não eu acho que é porque eu estava procurando o link dos mapas. Mas tudo bem, depois eu vejo a gravação, não tem nenhum problema. Tá. Mas só para você entender, tá? Rapidinho. Eu dissolvi essa camada aqui, a camada dos setores censitários. E aí eu coloquei essa camada dissolvida, que está aqui, desculpa. Tá vendo? Ó, vou ligar e desligar ela. Essa camada dissolvida eu deixei ela como um polígono invertido, tá? Uhum. E aí eu deixei ela como branco. E aí, então, a inversão da cor faz com que tudo que não está no polígono, que é fora, externo do polígono, fique em branco. Perfeito? Nossa, perfeito. Já deu para sacar. Desculpa atrapalhar. Obrigada. Imagina, depois volta para o vídeo para ficar bem transparente, tá? Então, voltando aqui para a minha camada, que eu vou transformar numa camada graduada pela renda mensal, né, dos responsáveis, e aí a média do setor censitário. Então, vou trazer aqui para graduado, né, em vez de categorizado. Vou definir um valor. Esse valor, pessoal, a gente já definiu, né, no dicionário de dados. Lembra que eu mostrei o dicionário de dados para vocês? É a variável D3005. Perfeito? Uma curiosidade. Aqui a gente está trabalhando com uma variável simples. É a variável em si. O Pedro vai mostrar mais para frente, pessoal, as operações matemáticas que podem ser feitas. Então, a gente poderia, por exemplo, graduar um dado dividido, por exemplo, por 100 mil habitantes. Então, a gente poderia fazer uma operação matemática, por exemplo, das mortes de Covid, dividido pelo número de moradores do distrito vezes 100 mil. Né? E aí você consegue fazer o cálculo de taxa por 100 mil habitantes, por exemplo. Então, a gente poderia fazer essa operação matemática aqui nesse botão, que ele dá a opção de expressões
matemáticas, tá? Muito simples e muito útil. O Pedro vai mostrar isso mais para frente, né, Pedrão? Sim, próxima oficina. Legal, perfeito. Então, cenas do próximo capítulo, tá? Então, trabalhando agora aqui com variáveis simples, tá? Então, eu selecionei a minha variável, que é de rendimento nominal mensal. Desculpa o meu gato que está miando aqui no fundo, pessoal. Então, depois de selecionar, eu posso mudar aqui, né? Então, o modo que eu quero de distribuição e as classes, mas eu não vou mudar agora. Eu vou colocar já classificar, tá? Eu classifiquei, ele está como desvio padrão, né? Então, eu vou colocar, em vez de desvio padrão, eu quero colocar aqui em igual contagem, em quartil, tá? Ah, pessoal, estou trabalhando com o dado errado, desculpa. Eu me confundi. Esse dado aqui do D3005, ele é dos domicílios com renda per capita de até um oitavo de salário mínimo. Então, não é uma variável para graduar, tá? A variável que a gente vai usar aqui é a BA005, tá? Então, eu vou fazer certinho a variável da classificar. Agora sim, né? Então, aqui a gente vê as faixas de rendimento, tá? Posso aumentar o número de classes, por exemplo. E poderia também mudar aqui na mão, pessoal. Poderia colocar, por exemplo, o valor de um salário mínimo, né? Que hoje está acho que está um pouquinho mais de R$1.000. Eu não sei exatamente qual o valor do salário mínimo atual. Mas poderia colocar essa faixa de rendimentos por salário mínimo, por exemplo. Tá? Então, o rendimento médio do setor censitário por faixas de salário mínimo. Então, até um salário mínimo, até 2, até 3. Então, você poderia mudar isso daqui na mão. Perfeito, pessoal? Só clicando 2 vezes, você consegue mudar o seu dado. E aí ele já muda automaticamente o de baixo e assim por diante, enquanto você vai fazendo. Aqui também dá para mudar a legenda. Então, por exemplo, poderia, em vez de ser o valor, poderia ser até um salário mínimo. E aí depois, quando você vai montar a legenda do seu mapa, isso ajuda bastante, porque você não tem que ficar alterando manualmente sua legenda. Ela já fica pronta. Tá bom, pessoal? Pessoal, deu para entender aqui ou ficou complexo? Vou entender o silêncio como um ok, tá? Pessoal, então eu graduei aqui o meu dado, acho que essa graduação aqui tá legal, ela tá boa. O que eu quero mudar só é a visualização, como eu vou visualizar isso, a estética disso. Então, eu vou mudar no gradiente de cores, tá? Aqui, pessoal, tem vários gradientes de cores já prontos pelo QGIS. Mas a gente pode criar novos gradientes ou editar um que já existe. Então, dá para fuçar, aí vocês podem fuçar, tá? Aqui, pessoal, eu vou trabalhar com o gradiente de cor de vermelho para azul, que é um bom gradiente para trabalhar, por exemplo, com extremos, né? Então, por exemplo, índice paulista de vulnerabilidade social. Altíssima vulnerabilidade em vermelho, baixíssima vulnerabilidade em azul, por exemplo. Aqui, baixíssima renda em vermelho e altíssima renda em azul, tá? Então, selecionei aqui do vermelho para o azul, esse gradiente de cor, que eu acho que ele está legal. Ah, outra coisa, antes de dar um aplicar, por exemplo, se fosse invertido esse gradiente de cor, se ele tivesse do azul para o vermelho, você poderia inverter aqui, ó, inverter gradiente de cores. E aí ele ficaria do vermelho para o azul. Como ele já está correto, né, ele parte da renda mais baixa para a renda mais alta, do vermelho para o azul, ok, não precisou inverter, mas só para mostrar que vocês poderiam também inverter o gradiente, caso achassem necessário, tá? Ou, por exemplo, editar o gradiente. Clicando 2 vezes, você consegue editá-lo, criar, inclusive, um gradiente do zero. Tá bom, pessoal? Acho que aqui não precisa dessa frescura toda, né? Então, eu vou dar um aplicar e um ok. Então, perfeito, pessoal. O nosso mapa ficou graduado pelo rendimento. Diga, Beatriz. Alô, desculpa. Quando você está abrindo as suas opções de cores, ele já tá, parece que já está automático 50%, né? Como que você salvou assim? Ótimo. Eu mostrei no comecinho dessa explicação, já está gravado, mas eu mostro de novo, tá?
tanto no graduado como no categorizado, e aqui no graduado faz mais sentido, porque tem várias classes aqui embaixo, né? Para mudar automaticamente a característica geral dessas cores, como que você faz? Aqui em símbolo, tá vendo, Beatriz? Tem grandão esse vermelho, você clica nele. E aí aqui você vai mudar. Por exemplo, eu vim em preenchimento simples, eu tirei a linha, e no preenchimento eu deixei como 50% de opacidade. Então tudo vai ficar assim. Se eu mudar, se eu deixar, por exemplo, 100%, e com linha, só para vocês verem, pessoal. Tudo vai ficar com linha e 100%. Quer ver? Vou dar um aplicar. Olha como mudou. É que o seu parece que você fez para um e automaticamente ele já abriu para o 50% no outro, sabe? Sim, que porque, entender como porque eu dupliquei a camada. Ah, tá, entendi. Eu Obrigada. já tinha duplicado a camada, tá? Tá bom, obrigada, desculpa. Imagina, fica tranquila. Até bom que você perguntou isso, Beatriz, e prova que nenhuma pergunta é besta, tá? Toda pergunta é importante. Até bom que você perguntou isso, que eu lembrei de uma outra coisa que eu já vou mostrar agora. Só antes de mostrar, eu vou voltar aqui como que era. Então, eu clico aqui na cor do símbolo, que muda todas as minhas classes, tá? Vou tirar a linha de novo, então tirei a linha, e no preenchimento eu deixo só como 50% de opacidade. Então, meio transparente, meio sólido, né? Dá um aplicar, agora sim, ficou bem bonitão, né? Ficou bem legal. Pessoal, a partir da pergunta da Beatriz, lembrei de uma coisa importante. Por exemplo, aqui no caso, eu dupliquei a camada. Mas se eu, por exemplo, inserisse de novo a mesma camada, então eu viria aqui no meu arquivo, né? Então, eu vim aqui no meu arquivo, acho que vocês não estão vendo, mas tudo bem, só estou arrastando a minha camada para o QGIS. Beleza, então inseri de novo a mesma camada, né, Beatriz? Aí, no caso, não ia ficar com 50%. Ela vem zerada de novo, né? Se eu quisesse, por exemplo, já adiantar esse trabalho, tem uma dica muito boa também. Por exemplo, eu venho aqui em rendimento nominal, botão direito, em estilos, tem a opção copiar estilo. E você pode copiar estilos separados, inclusive. Mas aqui eu vou pegar todas as categorias de estilo e depois, na minha nova camada, eu vou colar estilos, colar estilo. Todas as categorias. Então, a minha camada que estava novinha, zeradinha, fica igual à camada que eu já trabalhei. Então, isso facilita bastante em algumas funcionalidades que a gente pode precisar fazer ao longo de um trabalho, por exemplo, que trabalha com a mesma base de dados, mas em diferentes variáveis, mas representa essas variáveis da mesma forma, com o mesmo gradiente de cor, por exemplo. Então, você poderia só copiar o estilo e esse estilo para uma outra variável. Por exemplo, aqui é rendimento nominal, poderia ser o rendimento nominal só para mulheres responsáveis, por exemplo. Então, a gente veria a mesma lógica, né, visual com dados diferentes. Então, a gente poderia ver, por exemplo, um contraste na relação da renda para os homens e da renda para as mulheres. E você poderia fazer isso só copiando o estilo. Não precisa, de novo, ir lá em categorizado ou em graduado, colocar lá o número de classe, colocar que você quer intervalo igual, mudar os salários mínimos na mão, fazer as legendas na mão. Não. Você copia o estilo e cola, tá pronto. Beleza, Beatriz? Ótimo, obrigada, mudou minha vida. Essa é uma dica ótima, não é? E sua pergunta me lembrou dela. Então, gente, perguntem mesmo, tá? Obrigado, Beatriz, mais uma vez, querida. Então, beleza. Eu vou excluir essa daqui, porque eu não quero ela, tá? E vamos continuar, então. São 7h30, temos bastante tempo. Tá ótimo, tá fluindo bem. Tá legal que a gente está podendo desenvolver dentro do QGIS. Agora, pessoal, o terceiro tipo de representação que eu quero fazer com vocês é os polígonos por pontos. Tá bom, pessoal? Esse tipo de representação é bem importante e poucas pessoas usam, inclusive, tá? Não é uma representação muito usual. Aprendi com o Pedro, inclusive, tá? Como que a gente transforma um polígono em ponto? Eu vou fazer de novo a mesma coisa. Eu vou copiar, duplicar, né, a minha camada. Então, eu dupliquei aqui a minha camada
dos setores, da classificação dos setores, está aqui ela de novo. Já vou renomear, então, aqui vai ficar domicílios com renda per capita até 1/8, opa, 1/8 do salário mínimo, certo? E agora eu vou fazer as alterações que eu quero fazer nele, tá? Essa prática também de renomear as camadas, pessoal, é bem importante, tá? Porque é que nem aqueles memes daquela página do Instagram de arquitetura, que é aquela página que faz o maior sucesso, que é o Paulo Mendes do Arrocha, né? Acho que vocês conhecem, né? Paulo Mendes do Arrocha. E ele coloca lá os memes. Ai, a pessoa organizou os layers e as camadas, né, no AutoCAD e nomeou e agrupou todas as camadas, né? No QGIS é a mesma coisa. Quando você agrupa e nomeia, é ótimo, tá? Então, no caso aqui, vocês veem que eu estou renomeando, e vocês podem também, ó, aqui em cima, essa opção, criar grupos, tá? E você pode também criar subgrupos, tá vendo? Então, você pode depois organizar as suas camadas em grupos também. Isso facilita bastante seu trabalho, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar essas camadas aqui, todas num grupo. Só arrastando, tá, pessoal? Então, aqui no grupo, tá tudo que eu preciso, tá? Então, só o dissolvido que eu vou colocar para fora. Perfeito. Então, aqui, por exemplo, esse grupo, eu vou renomear ele. Então, dados, módulo 3, tá? Por exemplo. Então, facilita bastante o trabalho. A anedota do meme do Paulo Mendes do Arrocha. Então, vamos lá, continuando. Tá aqui o setor que eu dupliquei. Cadê? Vou duplicar ele de novo. Então, dupliquei ele de novo aqui. Beleza. Liguei ele. Nossa, ele já estava ligado. Onde ele está aparecendo? Me perdi, mas tudo bem. Vamos continuar. O que importa é fazer. Então, tá aqui o meu setor que eu vou mudar, tá? Tô admitindo o Martim, acho que o Martim tá caindo e entrando toda hora. Então, eu vou transformar ele em pontos, tá? Pessoal, de novo, opção vetor, tá? Aí eu vou vir aqui em investigar, e dentro de investigar, tem uma opção que se chama pontos aleatórios no interior dos polígonos, tá? Eu vou clicar nessa opção de pontos aleatórios no interior dos polígonos, tá? Aí tem aqui, né, a minha camada, que é o classificação de setores, né? Agora eu entendi, já sei onde está a minha camada até. Já tô com sono já, pessoal. Já não tô, o tic-tac não está funcionando bem, tá? Aqui eu vou deixar a estratégia de amostragem, é contagem de pontos mesmo. E aí na contagem de pontos ou densidade, não é um número aqui. Eu vou colocar a variável que eu quero mudar. Então, no caso, eu quero que aquela variável que é o total de domicílios que tem aquela renda per capita até 1/8 do salário mínimo, vire cada domicílio daquele um ponto no interior do meu polígono, tá? Então, eu venho aqui nessa opção, nesse botão ao lado, e em tipo de campo, eu encontro a minha variável. Que no caso aqui, é a variável, essa sim, é a D3005. Beleza. Selecionei essa variável, a distância mínima entre pontos não precisa definir, tá? Eu vou, então, executar o meu algoritmo aqui automatizado. Ele vai processar. Esse aqui é bem rápido, porque não são tantos pontos assim. Mas se você fizesse essa operação, por exemplo, para a população, ia demorar um bom tempo. Quanto mais pontos você criar, mais vai demorar. Dependendo do seu processador, se for muitos pontos, você pode, inclusive, dar pau no seu computador e você tem que reiniciar. Acho que já deve ter acontecido isso com o Pedro. Comigo já aconteceu algumas vezes, tá? Beleza. Então, vou voltar aqui.
Agora eu achei, né, a minha camada, já estava aqui. Deixa eu só copiar o nome dela, para já excluir e não ficar bagunçado, pessoal. Só um minuto. Vou renomear essa daqui. Aí, agora sim. Vou ficar em domicílios, renda. Vou remover essa daqui. E vou remover essa daqui. Você vê que ele, depois de operar o meu algoritmo, pessoal, vocês viram que eu não coloquei a opção de salvar também, né? Eu poderia ter colocado, vou voltar aqui, ó. Vetor, investigar, pontos aleatórios. Ah, coloquei na borda da camada, desculpa. Vetor, investigar, pontos aleatórios no interior dos polígonos. Então, aqui, ó, aqui eu criei uma camada temporária, tá vendo? Mas eu poderia ter escolhido salvar no arquivo, já criar um shapefile específico. Eu sugiro que, se vocês forem fazer isso, já façam dessa forma. Então, por exemplo, eu poderia colocar salvar no arquivo e definir aqui, né, um shapefile, né, é o formato que eu quero, e salvar numa pasta, tá bom? Então, se forem fazer essa operação, salvem ela. Se esquecer de salvar e criar como temporária, vocês podem fazer depois, tá? Aqui minha camada temporária, botão direito, tornar permanente. E aí você pode salvar ela, tá bom? No caso, vamos salvar aqui só para ver, né, o processo completo. Eu vou vir aqui na pasta da disciplina, tá? Então, estou aqui na pasta da disciplina. E eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar ela de pontos setores underline M3, que eu sei que é o módulo 3. E aqui eu vou dar o nome de domicílios, renda, vou colocar oitavo, 1/8. E salvei. Pronto, vocês vão ver que vai sumir aquele símbolozinho de camada temporária. Diferente do dissolvido, que é uma camada temporária, e ainda está aqui, que é a minha moldura. Perfeito, pessoal? Depois de fazer, né, essa operação de transformar os polígonos em pontos, né, a partir de um dado específico, que é bastante útil, a gente pode, então, alterar um pouco a visualização dessa camada, tá, pessoal? Então, aqui em simbologia, eu vou manter com um símbolo simples, mas o que eu vou fazer? Eu vou diminuir bastante o número desse ponto e eu vou tirar o contorno dele. Então, vem o marcador simples, deixo em traço transparente, e aqui no tamanho, eu vou colocar 0,4, tá? E vou deixar uma cor bem chamativa. Vou colocar esse azul e dou um aplicar. Olha como mudou bastante, né, a visualização. No caso, reforçando aqui, cada ponto desse é um domicílio que tem essa característica de que a renda per capita, a renda por pessoa, é de até 1/8 do salário mínimo. Ou seja, uma renda bastante baixa por pessoa, tá? Daria para fazer essa operação com outras variáveis. Por exemplo, a gente usa muito para trabalhar com a questão da dimensão racial e dimensão de gênero. Então, por exemplo, mapas que mostram os territórios onde tem maior concentração de população autodeclarada preta e parda. Então, a gente consegue transformar cada pessoa num ponto e você visualiza de forma muito mais adequada do que se você visualizasse, por exemplo, né, por setor censitário, né, que é uma visualização também legal, mas que ela não é tão próxima à realidade, né? Esse tipo de visualização traz uma aproximação um pouco maior com a realidade, né? Porque você vê, de fato, a concentração dos pontos, e não aquele polígono enorme, que muitas vezes não condiz, né, com aquele território, né? Por exemplo, aqui, mesmo quando a gente pega os outros municípios da metrópole, isso fica muito nítido, né? Olha como esses setores são enormes, né? Esses setores aqui de rendimento são enormes, mas não quer dizer que tem um monte de gente pobre vivendo aqui, né? Na verdade, são algumas pessoas, mas como são poucas pessoas vivendo,
na média, né, é muito alto esse número, por isso que fica aqui uma cor muito forte, perfeito? Então, aqui você tem, né, uma ideia de densidade muito mais próxima do que aquela visualização pelos polígonos, tá bom? Pessoal, até aqui tudo ótimo. Pedro, quer acrescentar alguma coisa? Posso, só para dizer que existe outro jeito de fazer agora, desde o QGIS 3.14, acho. É Que mesmo, eu não sabia. Ensina. é, Quer compartilhar sua tela aí, Pedro? vou compartilhar. Eu não tô mexendo com os mesmos dados, mas eu posso, vou Tudo dar. bem, sem problema. Pessoal, enquanto o Pedro compartilha a tela dele, tudo bem aí? Alguma dúvida? Estão gostando? Está sendo legal? Está muito chato? Tá bom, tá legal. Oi, gente, eu queria perguntar uma coisa. Os pontinhos, eles vão ser aleatórios dentro do setor censitário, né? Então, por exemplo, você mostrou uma mancha grandona, não é onde está o pontinho que vai estar a pessoa necessariamente, né? Exatamente, ele é aleatório. Por isso que eu falei, ele é bom para uma visualização em escala, por exemplo, metropolitana. Mas se você for para a escala da rua, esse tipo de visualização não é boa, porque ele é um ponto completamente aleatório. Ele pode dar uma falsa impressão de ser num lugar que não é, tá? Então, numa escala numa escala menor, uma escala metropolitana, ok, mas numa escala maior, uma escala de bairro, uma escala local de rua, aí já não é legal. Tá bom, Beatriz? Opa, obrigada. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Pedro. Sim. Sim? Só para mostrar um outro jeito de fazer isso, eu acho que é super recente. Nas versões anteriores não tinha, até por isso a gente fazia pelo algoritmo de processamento. Mas ó, tem um shape aqui de censo também, que não é exatamente o mesmo que vocês têm. É um shape, vou abrir aqui em campos, assim, eu dei 2 cliques aqui na camada, e aí dentro de todas essas abinhas aqui tem uma aba que chama campos, e aí que vocês conseguem ver uma lista das colunas da sua tabela de atributos. Vocês vão ver que isso aqui, deixa eu o Martim, vocês vão ver que não tem nada a ver com o que a gente mexeu hoje, que o Lu mostrou. Eu fiz um shapefile meio por fora, e aí eu tenho 2 variáveis aqui, que é uma para domicílios e outra para a população. Então eu vou tentar fazer os pontos pelos domicílios, vamos ver se meu computador vai aguentar aqui. Então, em vez da gente da gente ir na aba de vetor e procurar pelo algoritmo, eu vou aqui em símbolo simples. Isso aqui assim, essa abinha de símbolo simples, de todas as simbologias, ela tem vários pequenos detalhes que são bastante úteis, e vale muito a pena checar. E aí, aqui, ó, geralmente esse painel ele é organizado assim. A gente tem lá no topo da árvore de simbologias um preenchimento, que é o conjunto de símbolos que vão ser representados. E aí aqui a gente pode criar vários layers de preenchimento. Então, dentro de um símbolo, a gente pode ter vários subsímbolos que vão compor uma simbologia para determinada camada. Mas, por enquanto, a gente vai mexer com um único símbolo. E aqui, no tipo de camada símbolo, em vez de ser só um preenchimento, que é basicamente um polígono colorido, eu vou ir aqui em marcador aleatório. Preenchimento de marcador aleatório, que é uma das várias opções. Vocês vão ver aqui que tem um monte de opção, vale a pena dar uma checada. E aí, isso que a gente fez, que o Lu mostrou, que a gente acaba salvando o arquivo, a gente consegue fazer aqui também. E aí eu não sei, talvez tenha um programa de desempenho da máquina, e eu ainda confiaria mais no jeito que o Lu fez, porque fica um arquivo salvo no seu computador. Então, se for demais para o QGIS processar, pelo menos o arquivo está salvo. Mas ainda assim, se for uma quantidade menor de pontos, é possível que desse jeito aqui a gente dê conta. Então, fazer a mesma coisa que a Lu fez, ou até diminuir um pouquinho a bolinha, porque vão ser mais bolinhas. E aí aqui, ó, vocês estão vendo que a árvore está criando vários sub-itens. Então, para editar o ponto, eu estou aqui no último nível, que é o marcador simples. E aqui eu tô usando um ponto mesmo, como se a gente estivesse fazendo uma representação de uma camada de pontos. E aí aqui, no nível intermediário,
eu consigo, em vez de usar uma contagem de pontos por número, fazer aquilo que o Alu falou, que é aqui eu vou aqui na contagem de pontos, tipo de campo, e aí eu vou colocar domicílios. E aí dou um OK, espero que meu computador não morreu. Mas vocês estão vendo que tá digital. Esse aqui diminui mais o ponto, porque são muitos domicílios. Mas enfim, era só para ilustrar que tem outro jeito de fazer também, tá? Pô, Pedrão, bem legal. Não sabia não, cara. É isso, eu acabei de atualizar para 3.14 e ainda não peguei todas as funcionalidades. Mas ótimo, isso mostra também que o QGIS ele é muito legal porque ele vai se adaptando sempre às necessidades dos usuários, né? Então, ficou muito mais simples. Ótimo, 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 ótimo. Maravilha, pessoal. Vou compartilhar minha tela com vocês de novo, pessoal. Quero mostrar mais uma coisa. São 10 para as 8, então a gente já está finalizando a primeira parte, para depois a gente ter esse tempo nosso de pensar o exercício e dialogar um pouco do que vocês estão fazendo. Então, só mais uma coisa que eu quero mostrar, rapidinho, que eu acho que é importante, e também está vinculado às camadas vetoriais, que é relacionado a inserir uma tabela, né, um dado por tabela, direto no QGIS, já georreferenciado, tá? Então, para mostrar isso para vocês, pessoal, eu vou aqui dar de novo, né, compartilhamento de tela. E estou compartilhando com vocês uma tabela de Excel, que é a tabela do Observatório de Remoções, tá, pessoal? Essa tabela, pessoal, já está disponível no nosso site, dentro da aba Dados Abertos, e também dentro do próprio mapeamento de remoções tem um link específico para download, tá? Então, aqui, pessoal, vocês vão ver que tem uma planilha com várias variáveis, também tem um dicionário de dados juntos, tá? Então, vocês podem ver certinho, mas aqui é um pouco mais simples de entender. Então, tem a identificação do lugar removido ou ameaçado, a situação, a data, descrição, cidade, distrito, fonte, um monte de dado. Mas o dado que mais importa, pessoal, para uma planilha que vai ser inserida no QGIS, uma planilha que tem um dado espacial, é a localização, né? O que diferencia isso de uma planilha comum é a localização desse ponto, ou dessa linha, ou desse polígono, tá? No caso, essa é uma planilha de pontos, tá? E esses pontos são definidos por coordenadas. Quando a gente pensa uma planilha de coordenadas para o QGIS, pessoal, algumas coisas são bem importantes de destacar, tá? A primeira é que você tem que ter uma planilha separada para latitude e a segunda planilha separada para longitude. Chamar de latitude e longitude ajuda, ou de X e Y também ajuda, que aí o QGIS consegue ler automaticamente, tá? Outra coisa também que é importante destacar. No caso, essa planilha, pessoal, já está pronta. Eu e mais a equipe de georreferenciamento, o Ulisses, o Pedro, a gente monta esses arquivos e disponibiliza para vocês. Mas você também pode montar uma planilha com coordenadas do zero, certo? Você pode capturar essas coordenadas a partir de pesquisa de campo, com o celular ou com o GPS. Você pode capturar essas coordenadas a partir de endereços, usando ferramentas, por exemplo, como o geocode do Google, que geocoda endereços. Pedro, a gente vai passar por isso na oficina? Acho que só por cima, a gente não vai fazer o passo a passo. Não, beleza. Mas tem manuais na internet, a própria ferramenta do Google ajuda. Não é um plugin, o que é, Pedro? É o MMQGIS, o plugin que a gente usa. O MMQGIS é o plugin e o do Google, ele é uma chave, o que é mesmo? Vocês têm que fazer uma conta de desenvolvedor no Google. Isso. Tendo a conta do Google, você cria habilita para a conta de desenvolvedor e aí vocês vão precisar de um API. Vocês vão criar uma chave de um API para poder inserir no plugin do QGIS. É um API do Google para perfil de desenvolvedor, um API de geocode, que é o quê? Transformar endereço em coordenada. Tá? Isso é bastante poderoso também, bastante potente. E o Google, infelizmente, é o que melhor oferece essa solução. A solução do OpenStreetMaps, por exemplo, não é tão boa quanto a do Google. Vários pontos não aparecem quando você geocoda do OpenStreetMaps. Infelizmente, ainda melhor é o Google. O Carto também tem uma muito boa, viu, Pedro? A do Carto também é bem boa, só que é paga, tá? Então, a do Google também é paga, mas tem um limite que a gente pode usar que é bastante alto. Então, tranquilo. A gente nunca teve problema, por exemplo, e a gente já geocodou bastante coisa
lapicidade, tá bom? Pessoal, então, continuando. Se você, por exemplo, inserir sua coordenada, às vezes isso é um problema. Só para mostrar aqui para vocês rapidinho, eu não vou salvar, tá? Você vê, a coordenada, ela tem esse formato, né? Ela começa com um símbolo de menos. E quando você digita um símbolo de menos no Excel, ele entende que é uma fórmula, né? Então, tá vendo? Ele, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, menos 23,6598, que seria uma coordenada, ele nem deixa eu inserir, tá vendo? Então, para inserir uma coordenada, se você, por exemplo, pegar isso de um celular, ou pegar mesmo, às vezes dá para pegar manualmente uma ou outra coordenada do próprio Google My Maps, você vai trabalhar com 2, 3 coordenadas, não compensa. Ou no QGIS mesmo, ou no Google você consegue pegar na mão. Se você quer colocar isso para a planilha, você tem que sempre mudar a sua célula para texto, tá? Isso é bem importante. Sempre muda para texto. Aí tudo que você digitar... desculpa. Vai ficar perfeito. Tá vendo? Fica só com esse símbolo de atenção para converter em número, mas não, se você converter em número, ele desformata totalmente, ele bota outros pontos, isso aqui já não é mais uma coordenada, tá bom? Então, isso às vezes dá palco, a galera fica em dúvida, não consegue entender. Então, para trabalhar com coordenada no Excel, pessoal, sempre trabalha em formatar células em texto, beleza? Para não desformatar as suas maravilhosas coordenadas, tá? Mas beleza, essa planilha está pronta, tá? Então, vamos trabalhar com ela. Não vou salvar. Então, eu vou compartilhar de novo a minha tela com vocês, mas agora o QGIS, tá, pessoal? Já estou terminando já. Beleza. Aqui, pessoal, a gente já sabe como inserir um shape. O Pedro ensinou, a gente viu de novo, só arrasta o shape, maravilha. Para inserir uma tabela é um pouquinho diferente, não dá para arrastar a tabela. Se você arrastar a tabela, vai acontecer que nem essas daqui. Elas ficam como bancos de dados que não tem uma geometria, perfeito? Então, aqui no caso, a gente teria que vir em camada, que é todo o menu de camadas, e em adicionar uma nova camada, a gente vai na opção adicionar camada de texto delimitado. Uma camada de texto delimitado é um formato de planilha que é o famoso CSV, tá? Que é o células separadas por vírgulas, tá? Tem outros formatos também, além do CSV, tá? Mas o CSV ele é o mais tradicional. Essa tabela do Remoções já está em CSV, então é só importar direto por essa opção, tá? Então, a gente digita aqui em adicionar camada separada por vírgulas, né? Texto delimitado por vírgulas. Aqui, a gente vai selecionar o arquivo, então eu vou pegar a minha planilha, né? Que está salva aqui já nas minhas pastinhas. Pegar a última atualização do Remoções. Ele carrega já o nome da camada com o nome da planilha, e aqui ele dá algumas opções, tá? No caso, essa planilha está com um delimitador personalizado, que é ponto e vírgula, mas poderia ser vírgula só. No caso, não é. Se eu colocasse aqui em vírgula, olha como que fica aqui embaixo, ó, pessoal. A planilha não separou. No caso aqui, você já consegue ver, ó. Você consegue olhar, ó, é um ponto e vírgula. Então, você vai em personalizado, em vez de CSV, e coloca ali ponto e vírgula. Pode tirar a tabulação também, mas não faz diferença, tá? Deixa só ponto e vírgula, é melhor. Aqui, lembra que eu falei, pessoal, que é bom já colocar longitude e latitude, ou XY, X para longitude, Y para latitude? Já colocando longitude e latitude, o QGIS já lê automaticamente, pessoal. Então, já está aqui, ó, nos campos X e Y, que é a coordenada de ponto, né? Se fosse um WKT, era WKT, a gente não vai trabalhar com WKT hoje, a gente tem longitude no X e latitude no Y, tá? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, a gente ia voltar a ver a questão dos sistemas de referência de coordenadas, né? Aqui, esse é o momento que a gente usa elas. Quando a gente faz qualquer importação de uma tabela CSV pro QGIS, pessoal, ela sempre vai ser WGS 84, porque é
por graus, é por coordenadas, tá? Então, o EPSG 4326, WGS 84. Perfeito? Então, colocando todas as opções aqui que você precisa, você dá um adicionar. Maravilha. Apareceram os meus pontos no mapa. Perfeito? Eu posso editar esses pontos, como qualquer, né, camada, shape. Essa camada você também pode editar. Algumas coisas você não pode editar, como, por exemplo, os dados da base, você não consegue editar. Aí você tem que exportar para um shapefile, salvar em shapefile para poder editar algumas coisas. A geometria também, você não consegue editar ela nesse formato. Para, por exemplo, mudar um ponto de lugar. Você tem que transformar em shapefile. Mas, por exemplo, os marcadores você consegue mudar. Lembra que o Pedro falou dos níveis de marcadores? Vamos mostrar um pouco como é isso. Por exemplo, eu vou colocar 2 níveis de marcadores, vou descer esse vermelho para baixo, e esse vermelho eu quero que fique uma borda externa no meu ponto. Então, vou aumentar ele. Vou tirar o preenchimento. Vou deixar uma borda, vou deixar ele numa cor rosada, com um traço um pouco mais grosso. Beleza. E agora, no meu marcador de cima, que é o central, também um marcador simples, eu vou deixar ele da mesma cor, sem traço, exatamente dessa forma. Dou um aplicar. Olha como ficaram os meus símbolos, mudaram completamente. Então, você pode construir aqui a sua simbologia. E além de um marcador simples, pessoal, tem outros tipos. Por exemplo, ó, quero adicionar, por exemplo, em vez de um marcador simples, um marcador de fonte. E aí, a fonte é uma letra ou um caractere que você vai escolher aqui embaixo. Pode pegar, por exemplo, uma interrogação. Quero que fique uma interrogação no meio. No meio do meu ponto. Então, vou deixar ele em branco. Então, tá vendo aqui, apareceu interrogação. Se eu deixasse ele maior, daria para ver melhor. Né? Vou aumentar para ver melhor. Certo, pessoal? Montei, por exemplo, esse marcador, né, com uma interrogação no meio. Tá? Então, você pode montar o seu ícone aqui no QGIS. Isso é muito, muito, muito útil. Dá para montar vários ícones legais. Dá para colocar até marcador SVG, que é vetor, é uma imagem. E você pode importar a imagem de um banco de ícones, por exemplo. Você pode montar o seu ícone dentro do QGIS. Pode ser uma imagem. Né? É uma imagem vetorizada, mas pode ser uma imagem. Tem o FreePic, por exemplo, é um banco gratuito de vetores. Vocês podem pegar, por exemplo, ícones super legais. Tá bom? Vou manter assim. E é isso. Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês de conteúdo era isso. A gente está em 8h03, então passou 3 minutinhos da nossa primeira etapa. Eu queria, então, abrir agora, pessoal, para a gente conversar um pouco sobre o que vocês estão fazendo, quais são as ideias que vocês têm, tá? E a gente poder auxiliá-los na elaboração dessas ideias. Quais são as dúvidas, as dificuldades. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente conseguir alinhar algumas coisas. Pedro, também, se quiser acrescentar mais alguma coisa à apresentação, por favor. Não, tá ótimo, sem mais. Tá sobre essa última parte? Claro. Por acaso vocês já mapearam algo em que vocês pegaram essas coordenadas, mas vocês usaram alguma técnica de maquiar elas, de mudar um pouco o lugar para não ficar o lugar exato? Para ainda divulgar, mas dar uma disfarçada? Sim. No caso do mapeamento de remoções, a gente só mapeia aquilo que a gente quer dar visibilidade. Né? Então, a gente tem essa pegada de mapear ameaça de remoção e não ocupação de moradia. Tá? Então, a gente já tem uma escolha metodológica.
Mas, por exemplo, o Pedro mostrou na aula passada um mapa bem legal onde ele fez isso. Comenta um pouco desse mapa, Pedro. Qual que é? Não lembro. Barcelona. Ah, sim, sim. Eu vou abrir aqui e compartilhar para a gente comentar ele. Pode ser? Rapidinho. Mas no caso você não mudou a coordenada, né? Você mudou outra coisa, mas Eu tô com poderia dois ter mapas sido, abertos aqui porque dá para comentar isso. poderia ter sido a coordenada, né? Mas é uma ótima pergunta. Nesse mapa aqui, eu vou mostrar duas técnicas que a gente usa para fazer isso. Essa aqui é mais complexa, esse mapa aqui levou bastante tempo para fazer. A gente basicamente usa aqueles algoritmos de processamento que o Alu mostrou, que é, por exemplo, geração de ponto ou dissolver. Tem alguns outros algoritmos que a gente vai mexer na próxima oficina, que permite que você faça operações mais complexas com as geometrias. Então, o que eu fiz foi, eu peguei as ruas de São Paulo, que tinham as informações que a gente queria ocultar, e eu pedi para o QGIS distorcer essas ruas para caber no grid de ruas de Barcelona. Então, vocês estão vendo que as ruas aqui, apesar de tá meio distorcidinha, elas estão se encaixando no grid de ruas de Barcelona. Então, isso é uma das técnicas que a gente usa. E aí, vou ter que parar e mostrar e compartilhar de novo. E aí, uma outra técnica que a gente usa, ela não está exatamente aplicada nesse mapa aqui, mas não é escopo do que a gente está conversando hoje. A gente fala um pouco melhor disso na semana que vem. Mas um outro jeito possível de fazer, aqui esse shape que carregou agora, é um shape, cada pontinho é um profissional de saúde que foi testado positivo para COVID em São Paulo. Então, os azuizinhos são médicos e os amarelinhos são enfermeiros, recepcionista. Isso foi para um texto que a gente soltou lá no site do Lab recentemente. Então, um outro jeito de fazer isso eu vou aqui na minha camada, aí eu vou no meu editor de simbologia, e aí eu poderia gerar, vai ficar um pouquinho complexo agora, tá, gente? Mas só para vocês verem que é possível. Eu vou usar um gerador de geometria, e aí aqui no gerador de geometria eu conseguiria inserir um valor aleatório, seria, por exemplo, eu poderia pegar as coordenadas desse ponto, então a gente vai mexer nisso na semana que vem, tá? Vai ficar mais simples. Mas eu poderia pegar as coordenadas desse ponto aqui, e aí pedir para o QGIS adicionar ou remover aleatoriamente o número de, sei lá, 0 a 100. E aí o que o QGIS vai fazer ele vai mexer um pouquinho o ponto em cima de onde ele está, para que o ponto não fique exatamente onde ele foi mapeado. Ele vai ficar aleatoriamente 100 metros para lá ou para cá, ou 200 metros para lá e para cá. A gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhe nessas expressões mais para frente, mas só para vocês saberem que é possível e que dá para fazer pelo QGIS sem problema nenhum. Mas, por exemplo, ele mexe todos os pontos do mesmo jeito? E vamos supor, se você conseguir identificar um ponto, você identifica todos os outros, ou não? Não, ele vai mexer cada ponto aleatoriamente, independentemente. Se eu quisesse mexer todos de uma vez, aí a gente faria uma coisa que o Alu fez acidentalmente, enquanto ele mostrava, que eu vou aqui no meu editor de simbologia, aí eu posso aqui no deslocamento, pedir para todos os pontos serem deslocados no X, que é o eixo horizontal, 2 milímetros. E aí eu faria isso, e aí todos os pontos vão andar um pouquinho 2 milímetros para o lado, mas todos juntos ao mesmo tempo. Então, aí nesse caso, se eu identificasse um, eu poderia identificar de volta todos os outros. Mas não é o caso. Quando a gente faz com aquela técnica de valor aleatório, cada ponto vai assumir um valor aleatório qualquer. Ok? Legal. E uma outra perguntinha, vocês já mapearam alguma coisa que se move? Meio Sim. surreal a pergunta, mas eu fiquei curiosa com isso. Sim, com certeza. A Só gente que aí mapeou... vocês determinam, tipo, a área em vez de determinar o ponto, algo assim? Calma, desculpa, não entendi essa última parte. Vamos supor, para representar. Aí vocês determinam a área em vez de determinar ponto, algo assim? Geralmente, assim, tem vários jeitos de representar uma coisa que se mexe, né? Então, um dos jeitos é via GIF ou vídeo, e aí tem alguns exemplos do próprio Labicidade lá no nosso site. O mais recente é uma análise, vou abrir aqui e mostrar para vocês. O mapa que a gente fez é um heatmap.
mostrar o videozinho. É um heatmap, então, é um vídeo de um heatmap que vai se alterando. Então, na verdade, a gente não mapeou uma coisa que se mexe dentro do mapa. A gente tira vários frames do QGIS e aí a gente junta os frames em algum software de montar vídeo ou GIF e a gente constrói o GIF por aí. Outro jeito de fazer isso, assim, se você quiser fazer isso no QGIS, seria uma coisa que a gente já fez com o ônibus, por exemplo. A gente mapeou há um tempo atrás, lá no começo do ano, quando teve aquelas enchentes em São Paulo, a gente mapeou o GPS dos ônibus em tempo real. Então, o que a gente fez foi, a gente criou um programinha que pegava os pontos, o lugar de cada ônibus, e em tempo real ia mapeando no QGIS e atualizando um arquivo igual esse que o Alu mostrou, que é o arquivo do Remoções, só que em vez de ser uma tabela estática, era uma tabela que ia se atualizando o tempo inteiro. E aí o QGIS consegue acompanhar a atualização da tabela e desenhar os ônibus se mexendo na cidade. Então, tem vários jeitos de fazer, é um pouquinho complexo, mas com o tempo você pega experiência para fazer. E tem também formas mais simples também, que não são tão complexas assim, que ficam bem legais. Vou compartilhar aqui um exemplo. Esse foi um mapa que a gente fez das pessoas que foram removidas de uma quadra aqui dos Campos Elíseos, na política de renovação urbana ali em torno do fluxo da Cracolândia. Foram mais de 200 famílias que se deslocaram para diferentes lugares. E aqui a gente tentou fazer um mapa desse deslocamento, né? Desse deslocamento forçado, no caso. Foi para uma publicação em inglês, por isso que o mapa está em inglês, tá? Mas é um mapa que também tenta demonstrar movimento, por mais que seja uma imagem estática, mapa estrelado. Gosto também desse tipo de representação, é bem interessante. Acho que se vocês tiverem, não sei, por que você pensou em trabalhar com movimentação? Não, eu só fiquei imaginando mesmo, talvez a possibilidade de alguma coisa que apareça. Não sei, eu fico imaginando pessoas que em situação de rua, por exemplo, elas talvez não necessariamente elas estão no mesmo lugar sempre. Ou os carroceiros, eles também estão sempre em movimento. Eu fiquei, como que seria mapear isso, por exemplo, sabe? Fiquei me perguntando. E aí tem uma questão também, Lu, que muitas vezes é o limite desses mapas tecnológicos, cara, porque um exemplo, acho que legal, de uma ação que eu participei, foi o mapa das bocas de rango, por exemplo, que é uma demanda que surge do diálogo com a galera da Craco, de tipo, vamos mapear as bocas de rango agora na pandemia, porque não tem mais onde a galera comer. Então a gente fez mapa e colocou um lambe na cidade. Então é um tipo de mapeamento que serve a essa população. Acho que mais do que mapeá-los, até porque é impossível mapeá-los, é pensar como o mapa pode ser um instrumento para essas pessoas. E talvez um instrumento nesse sentido seja interessante, né? O mapa da boca do rango, por exemplo. Mas pode ser também tipo um trabalho de denúncia, por exemplo, de situações de extrema precariedade, ou pode ser também outro trabalho de ajuda, por exemplo, mapear os pontos de reciclagem e aí ter um trabalho com esses catadores de tipo, os pontos de reciclagem estão aqui, mais próximos, tal. Isso poderia ser, talvez. Mas difícil mapear o sujeito em si, né? E não sei também qual o ganho de se mapear esse sujeito, de verdade. Não, assim, total. Não, só imaginando, assim, mas faz total sentido mesmo. Eu fiquei imaginando, porque assim, acho que é possível que alguém escolha trabalhar com mobilidade para fazer o seu mapa. E aí, nesse sentido, esse mapa que o Alu mostrou, ele tem muito a ver com um mapa que é bastante comum quando a gente faz análise de mobilidade, que são as linhas de desejo, que é uma linha que liga a origem ao destino da pessoa. Então, isso é uma coisa que talvez alguém vá trabalhar em algum momento. E aí, essa representação que o Alu mostrou é uma representação bastante usada para isso. Com certeza. Para mobilidade, esse exemplo que você traz, né, Luciane, do mapa do que se movimenta, acho que traduz bem quem quer trabalhar com mobilidade, né? E aí, muitas vezes, é trabalhar com sequência de mapas. Um mapa só não resolve, você precisa ter vários mapas em sequência. Isso pode se tornar um vídeo ou um GIF,
que é também uma forma bem interessante de trabalhar, né? Ou também aquelas operações de mudar a tela. Pedro, até se quiser compartilhar esse mapa enquanto possam surgir outras perguntas, aquela que você muda de profissionais da saúde para casos em geral, sabe? Esse tipo de montagem eu acho bem legal também, animar os dados no mapa, né? Eu acho bem legal esse tipo de representação também, né? E acaba aqui o conteúdo da nossa terceira oficina, terceira de 6. Em breve a gente vai realizar as próximas 3 e divulgar o conteúdo aqui no nosso canal do YouTube, certo? Então, até mais.